Saudações, meu nome é Fabiano Dané, estudante do programa de pós-graduação em Ciências Agrárias. Trago tema da disciplina Fertilidade do Solo. Este tema nós encontramos no capítulo 3. Dizia Disciplina e Fertilidade do Solo. Capítulo 3. Com tema Elementos requeridos à nutrição de plantas. Indo no contexto do tema, quando falamos de elementos requeridos à nutrição de plantas, existem critérios que nós podemos apresentar, que passo já a apresentar. Um dos critérios para nós vermos que o elemento é essencial à vida da planta é aquele elemento cujo a sua deficiência, quando impede o crescimento de uma planta ou quando impede o círculo de uma planta, então nós dizemos que este elemento é valioso para a vida das plantas. Outro critério do elemento requerido à nutrição de plantas, um elemento requerido à nutrição de plantas nem pode ser substituído de outro elemento. Por exemplo, o oxigênio tem suas propriedades, nem pode ser substituído com potássio, porque não são similares. Potássio tem as suas propriedades. Indo na parte introdutória, nesta aula vamos estudar elementos requeridos à nutrição de plantas. Esses são elementos que influenciam o crescimento e desenvolvimento das plantas. Aqui estamos a dizer que as plantas têm um crescimento. Quando falamos de crescimentos, estamos falando de crescimento quantitativo, quando ao número. E quando falamos de desenvolvimento, estamos falando de a qualidade da planta, o que a planta vai produzir, são os frutos, a qualidade. Então estamos a referir os elementos requeridos. Em foco, esse é um tema essencial dentro da disciplina de fertilidade. Fertilidade do solo, pois está diretamente relacionado à produção, à produtividade agrícola e à qualidade das culturas. As plantas, assim como qualquer ser vivo, necessitam de nutrientes para crescer e se desenvolver e completar seu ciclo de vida. Aquilo que já havia adiantado antes da parte introdutória. Estes nutrientes são obtidos principalmente do solo, da água
e do ar, onde encontramos a água absorve os sais minerais ou nutrientes do solo para conseguir alimentar a própria planta. Ao longo da aula, iremos compreender o que é nutrição vegetal, identificar os elementos essenciais, diferenciar macronutrientes e micronutrientes e entender as suas funções metabólicas. Além disso, veremos como ocorre a absorção desses nutrientes e quais são os fatores que influenciam esse processo, como pH, umidade e temperatura do solo. Também abordamos os principais sintomas de deficiências nutricionais que são fundamentais para diagnóstico em campo. No final, você ou eu serei capaz de compreender a importância da análise do solo como ferramenta essencial para manejo adequado da fertilidade e correção da deficiência. Em seguida, continuando na parte dos objetivos, eu dizia que os objetivos desta aula são fundamentais para orientar o aprendizado e garantir que os conceitos principais sejam compreendidos. Primeiramente, buscamos identificar os elementos essenciais para o crescimento das plantas. Esses elementos são indispensáveis, pois participam de processos fisiológicos e bioquímicos vitais. Outro objetivo importante é classificar esses elementos em macronutrientes e micronutrientes. Essa classificação está relacionada à quantidade exigida pelas plantas, mas não a importância, já que todos são essenciais. Em seguida, iremos entender as funções de cada nutriente ao metabolismo vegetal, como participação na fotossíntese, respiração, formação de estrutura e ativação de enzimas.
Também vamos reconhecer os sintomas de deficiências nutricionais, que são sinais visíveis nas plantas quando há falta de determinados nutrientes. Aqui estamos a dizer que a planta, quando tem falta de um dos nutrientes, temos alguns sinais. Esses sintomas são ferramentas práticas agrícolas e técnicas no campo. Por fim, pretendemos compreender como fatores ambientais influenciam a absorção de nutrientes e reforçar a importância da análise de solo. Com esses objetivos, esperamos fornecer uma base sólida para a tomada de decisão no manejo da fertilidade do solo. A partir desses objetivos traçados, vai nos ajudar na decisão do manejo da fertilidade do solo. Dando continuidade com a nossa aula, temos como definição aí o que é nutrição vegetal. No conceito de nutrição vegetal, a nutrição vegetal é um processo pelo qual as plantas absorvem, transportam e utilizam nutrientes essenciais para o seu crescimento e desenvolvimento. Eu havia dito no princípio que as plantas, a partir através das raízes, elas conseguem absorver através da água, consegue absorver, através das raízes, consegue absorver água e sais minerais, cujos esses nutrientes vão passar a alimentar a própria planta, onde sai do solo, passa pelo caule, até vai nos ramos, nas folhas, onde vai se realizar o processo da fotossíntese. Então, na definição, nós dissemos que a nutrição vegetal é o processo pelo qual as plantas absorvem, transportam e utilizam os nutrientes essenciais para o seu crescimento e desenvolvimento. Esse processo ocorre principalmente através das raízes, que retiram nutrientes dissolvidos na solução do solo. Esses nutrientes são utilizados em diversas funções, como formação de tecidos, produção de síntese, produção de energia, síntese de compostos orgânicos e regulação de processos metabólicos. A nutrição vegetal não se resume apenas à absorção, mas também envolve o transporte interno e
a redistribuição desses elementos dentro da planta, onde vamos encontrar os xilema primários e os xilema secundários. Os nutrientes podem ser obtidos de 3 fontes: o ar, a água e o solo. Doar às plantas, obter carbonos e oxigênio, essenciais para a realização da fotossíntese e respiração. Da água, obter hidrogênio, que também participa da formação de compostos orgânicos. Já do solo, vêm os demais nutrientes minerais. Compreender a nutrição vegetal é essencial para melhorar a produtividade agrícola, pois permite identificar limitações nutricionais e corrigi-las por meio de práticas adequadas como adubação e manejo do solo. Nessa parte trago instrução e temos figuras aqui que ilustram o processo de absorção e o uso de nutrientes. Temos essas duas figuras aqui, onde temos um dos elementos, temos o nitrogênio, temos potássio e temos o fósforo. Elementos essenciais. Os elementos essenciais são aqueles indispensáveis para que a planta complete o seu ciclo de vida. Para ser considerado essencial, o elemento deve atender a critérios específicos. Sua ausência impede o crescimento normal da planta. Então, nós dissemos que este é um elemento nutricional da planta. Quando impede, na ausência deste elemento, significa que vai impedir o crescimento e o desenvolvimento da própria planta. Então, este é um elemento muito importante para a planta. Ele não pode ser substituído por outro elemento e deve estar diretamente envolvido no metabolismo vegetal. Aqui estamos a dizer que para ser um elemento essencial, um nutriente essencial na vida das plantas, então este elemento nem pode ser substituído. Aquilo que havia dito que dei exemplo de oxigênio. O oxigênio tem as suas propriedades e o potássio também tem as suas propriedades. Então, nem pode se substituir. Então, significa que esses são elementos muito importantes na vida das plantas. E esses elementos também
devem participar diretamente envolvendo no metabolismo vegetal. Esses elementos são são divididos em dois grupos. Dando continuidade com a aula, dizer que os elementos essenciais têm diferentes origens. O carbono, o oxigênio e o hidrogênio são obtidos do ar e da água. Já os demais nutrientes são absorvidos do solo na forma de íons dissolvidos. Cada nutriente desempenha funções específicas, como participação na fotossíntese, formação de proteínas, ativação enzimática e regulação do crescimento. A falta de qualquer um deles pode causar alteração visível na planta, prejudicando sua produtividade. Então aqui estamos a dizer que faltando um desses, então a planta vai ter problemas ou no crescimento ou na sua produção. Isso devido à falta de um desses elementos. Macronutrientes. Os macronutrientes são nutrientes exigidos em maior quantidade pelas plantas. Entre eles destacam-se nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Cada um desempenha funções específicas e essenciais para o desenvolvimento vegetal. O nitrogênio é fundamental para a formação de proteínas, aminoácidos e clorofila, sendo diretamente relacionado ao crescimento vegetais. O fósforo participa na transferência de energia e do desenvolvimento das raízes. Já o potássio atua na regulação osmótica e no equilíbrio hídrico da planta, para dizer que este elemento vai controlar o equilíbrio das águas hídrico, a quantidade de água na planta. Então este elemento que é responsável pela regulação de água. O cálcio é importante
para a estrutura das células, essencialmente na parede celular. O magnésio faz parte da molécula de clorofila, sendo essencial para a fotossíntese. Nós sabemos que a planta, para sobreviver, a planta, para conseguir se alimentar, consegue se alimentar através de um processo que nós chamamos de fotossíntese. A reação onde vai dióxido de carbono vai reagir com água e sai um produto que nós chamamos de glicose, que vai alimentar a própria planta. O enxofre participa na formação de proteína e enzimas. Esses nutrientes são absorvidos pelas plantas em forma específica, geralmente como íons dissolvidos no solo. A deficiência de macronutrientes pode causar sintomas visíveis e impactar determinada a produtividade agrícola. Para aqueles que são agricultores, nós notamos algumas plantas, quando são afetadas, quando há falta desses elementos, nota-se as folhas. Continuando com a forma de absorção. As plantas absorvem nutrientes principalmente na forma de íons dissolvidos na solução do solo. Esse processo ocorre através das raízes, especialmente pelos pelos radiculares, que aumentam a área do contato com o solo. Então, nas raízes encontramos aquela parte onde tem aquilo que nós chamamos de pelos absorventes. São aqueles pelos que vão absorver as substâncias nutritivas. Absorve essa água e sais minerais, cujos essas substâncias vão ser precisadas para alimentar a própria planta. Através desses pelos absorventes, vai absorver a água do solo até nas folhas. As raízes vão puxando até no caule, nos ramos, até nas folhas. O cálcio, por exemplo, é absorvido na forma de íon, enquanto o magnésio é absorvido como forma de magnésio. O nitrogênio pode ser absorvido como nitrato ou amônio. Já o fósforo, absorvido principalmente como fosfato. A absorção depende da disponibilidade desses íons no solo e das condições ambientais. Além disso, a planta precisa gastar energia para absorver certos nutrientes, especialmente quando estão em baixa concentração. Este processo é influenciado
por diversos fatores como pH do solo, umidade, temperatura e a presença de outros nutrientes. Um manejo adequado do solo é essencial para garantir que esses nutrientes estejam disponíveis para as plantas. Temos esta figura que ilustra a forma de absorção e a dinâmica da ureia no solo. Micronutrientes. Os micronutrientes são elementos essenciais exigidos em pequenas quantidades pelas plantas, mas a sua importância é tão grande quanto a dos macronutrientes. Entre eles estão ferro, zinco, boro, cloro, cobre. O ferro é essencial na formação de clorofila e participa na respiração e fotossíntese. Sua deficiência causa clorose, principalmente nas folhas mais jovens. O zinco está relacionado à produção de hormônios de crescimento e a sua falta pode causar folhas pequenas e encurtamento dos entrenões. Então, para dizer que este elemento, o zinco, que é responsável pela produção das hormônios de crescimento, onde partem os ramos, os entrenões também, era que é responsável pela essa produção. O cobre atua em processos enzimáticos e de oxidação. O boro é importante para o crescimento celular e reprodução. Mesmo em pequena quantidade, a falta desses nutrientes pode comprometer seriamente o desenvolvimento das plantas. Por isso, é essencial monitorar e corrigir possíveis deficiências. É aquilo que estava a dizer, que todos esses elementos são importantes na vida de uma planta. A falta desses elementos, a planta não vai completar o seu ciclo. Então já aparece com essas deficiências: problema de crescimento, problema de reproduzir. Temos alguns exemplos: forma de absorção de fósforo,
Outro exemplo, forma de absorção de potássio. Formas de absorção de enxofre. Forma de absorção de magnésio. O magnésio é absorvido pelas raízes na forma de íons magnésio. De seguida, vou falar de micronutrientes. Os micronutrientes são elementos essenciais exigidos em pequenas quantidades pelas plantas, mas na sua importância é tão grande quanto ao dos macronutrientes. Entre eles estão ferro, zinco, o bromo, cobre, o ferro é essencial na formação da clorofila e participa da respiração e fotossíntese. Sua deficiência causa clorose, principalmente nas folhas mais jovens. Temos de exemplo daqui a falta do zinco. Temos essa deficiência dizia que o zinco participa na produção de hormônio de crescimento. Então, a falta desse elemento tem como consequência negativa ou deficiência, a planta começa a produzir pequenas folhas, encurtamentos dos entrenões. Temos exemplo dessa figura. Temos a parte dessa nervura principal, onde está amarelado. Isso significa que essa planta tem a falta do quê? Do zinco, desse elemento zinco. Temos esta figura também, que é o boro. Temos essa imagem, ilustra que esta folha, nessa parte amarelada, tem a falta de cloro. Então, essa planta vai ter problema de crescimento e vai ter problema também na reprodução, por causa da falta desse um dos elementos que é o cloro.
As deficiências nutricionais ocorrem quando a planta não recebe quantidade suficiente de um determinado nutriente. Isso pode acontecer por baixa disponibilidade do solo, pH inadequada ou problema na absorção. Os sintomas variam conforme o nutriente em falta. A deficiência de nitrogênios geralmente causa folhas amareladas mais velhas. Já a falta de ferro provoca clorose nas folhas mais jovens. O zinco pode causar folhas pequenas e crescimento reduzido. Observar esses sintomas é essencial para diagnóstico em campo. No entanto, é importante lembrar que alguns sintomas podem ser semelhantes entre diferentes nutrientes, o que exige análise mais detalhada. A identificação correta da deficiência permite aplicar o fertilizante adequado, evitando desperdícios e aumentando a eficiência da produção agrícola. Com base nesses estudos, é possível aplicar o fertilizante adequado. Temos um dos exemplos aqui do cobre atua em enzimas e processos de oxidação. Temos como deficiência folhas murchadas ou murchas com coloração alterada. Temos aqui a mobilidade de nutrientes na planeta. Fatores que influenciam a absorção. A absorção de nutrientes pelas plantas é influenciada por diversos fatores ambientais. Entre os principais estão o pH do solo. Temos aqui, por exemplo, o pH do solo, que é um dos fatores de absorção do solo. Temos a umidade, que é um dos fatores muito importantes para a vida das plantas, porque este participa diretamente no processo de germinação. E temos um dos fatores que é a temperatura.
a temperatura que vem influenciando o meio ambiente na vida das plantas. O pH do solo afeta diretamente a disponibilidade dos nutrientes. Solos muito ácidos ou muitos alcalinos podem dificultar a absorção. A unidade essencial dizia a umidade é essencial, pois os nutrientes precisam estar dissolvidos na água para serem absorvidos. E neste contexto dizia que a umidade é muito importante, é essencial para a vida das plantas, porque esses nutrientes, para ser absorvidos, precisam, dando exemplo das raízes que conseguem absorver água e sais minerais através das raízes, onde as raízes têm os pelos. Através desses pelos, as raízes conseguem já absorver as substâncias nutritivas, por sua vez que vão alimentar a própria planta. A temperatura também influencia, pois afeta a atividade das raízes e dos micro-organismos. Da temperatura muito baixa ou muito alta, podendo reduzir a absorção. Além disso, a interação entre nutrientes pode influenciar a absorção, já que o excesso de um pode inibir o outro. Por exemplo, o manejo adequado do solo é fundamental. Então, desses fatores, excesso de um dos elementos vai impedir o crescimento da vida das plantas, ou vai impedir o círculo completo da planta. Neste contexto, precisa temperatura adequada para o crescimento das plantas. Em gesto de conclusão, dizer que, para concluir, vimos que o crescimento e o desenvolvimento das plantas depende diretamente da nutrição vegetal. Os nutrientes são essenciais e devem estar disponíveis em quantidade adequada para garantir uma boa produtividade.
compreendemos a diferença entre macronutrientes e micronutrientes, suas funções e sintomas, deficiências. Também discutimos como ocorre a absorção e os fatores que influenciam esse processo. Um ponto fundamental é a importância da análise do solo. Por que é importante esse ponto de análise do solo? Porque essas plantas, é a partir do solo onde desenvolve as plantas. Então precisamos analisar este ponto. Essa ferramenta permite identificar quais nutrientes estão em falta e orientar a adubação correta. Isso evita desperdício, reduz custos e aumenta a eficiência da produção. Portanto, o conhecimento sobre nutrição vegetal é essencial para qualquer profissional da área agrícola. Ele permite tomar decisões mais acessíveis e melhorar os resultados no campo. Uma análise de solo é a melhor forma de identificar carência e corrigir com fertilizantes específicos.